Democracia, sistema perfeito? Democracia, inimiga da paz? Tanques de combate de longa distância enviados para a Ucrânia? O que é que isso significa? A Rússia, teria ela sido traída pelo Ocidente? E fogo amigo, a nova esquizofrenia política. Eu quero começar esse vídeo com uma reflexão extraída do pensamento de um autor francês que se chama Jean-Baptiste Noé, o economista Jean-Baptiste Noé, na qual ele critica as democracias em geral. Evidentemente, se a democracia é o nosso modelo e nós não queremos largá-la, é necessário, pelo menos, que a gente seja capaz de refletir sobre as eventuais fragilidades que ela carrega. E sem tentar fazer dessas palavras uma regra absoluta, eu vou me permitir puxar a reflexão. A primeira coisa, antes de entrar no pensamento do Jean-Baptiste Noé, é que frequentemente se associa democracia a desenvolvimento e bem-estar econômicos. Ora, nós sabemos, através da obra extensa de outro economista, dessa vez um sul-coreano, que se chama Ha Jung-chang, que as grandes conquistas na escala mundial em termos de desenvolvimento e bem-estar econômicos não aconteceram em situações democráticas. É o mínimo que podemos dizer. Para isso, eu indico o livro ultra bem documentado dele mesmo, que se chama Chutando a Escada. Mas, mesmo que historicamente não seja verdadeiro em todos os casos que a democracia teve uma correlação direta com o alívio de alguns sofrimentos materiais, porque ainda assim nós fazemos essa associação? Para o economista Jean-Baptiste Noé, as democracias são sistemas envolvidos na sua raiz pelo sentimentalismo. How dare you! E isso seria prejudicial, inclusive, para as relações internacionais. Não é uma questão, evidentemente, de sentimentalismo versus brutalidade, como é o caso frequentemente quando se fala de pessoas individualmente. Explicando melhor. Para ele, as democracias, embora baseadas em idealismos e sentimentalismo, são geradoras de guerras. Guerras e conquistas, como no caso, por exemplo, do colonialismo, que para ele seria filho do espírito democrático. Uma evidência disso seria o apoio que as colonizações receberam dos iluministas republicanos. Mas evitemos ir tão longe. Ele opõe o sentimentalismo ao realismo como método de análise da realidade. A guerra nas democracias é conduzida através de uma grande dose de ideologia para poder ser legitimada. É por isso que ela apela ao recurso simplório, mas muito eficiente, da luta do bem contra o mal. Uma guerra contra ideias e valores supostamente nefastos. E qual é o problema disso? O problema é que, uma vez que a guerra foi estabelecida nesses moldes, se torna muito difícil de restabelecer a paz. Ele diz: como poderíamos viver em paz com o diabo? Se é verdade que a democracia não cria guerras do dia para a noite, é também verdade, por outro lado, que as guerras criadas por ela são mais difíceis de terminar. Sobre a guerra russo-ucraniana, o economista Jean-Baptiste Noé, desenvolvendo o seu raciocínio, afirma que o sentimentalismo não guarda nenhuma relação com o passado e ele é também incapaz de se projetar no futuro. Ao demonizar a Rússia, se impede toda negociação possível e toda reintegração desse país dentro da ordem europeia. Como conseguir a paz? Como pensar em uma convivência verdadeiramente cordial quando o outro foi demonizado e apresentado como o pior inimigo possível? Esta é a verdadeira lógica do idealismo e é o verdadeiro motor da guerra. Nessa frase, há uma palavra muito importante: cordial. E por que essa palavra é tão importante? Porque nós vivemos numa sociedade que traçou como objetivo ser tolerante. O que se esconde por trás da tolerância é que ela é simplesmente a aceitação de que o outro exista.
mas ela impõe a distância como regra, e não a convivência e muito menos a cordialidade. É todo o contrário da empatia e da troca de ideias. Portanto, na superfície, a tolerância é bela, mas na prática não necessariamente. E isso pode se ver diariamente na vida real, material, como nas redes antissociais. Para Jean-Baptiste Noé, o primeiro a decifrar o idealismo foi o grego Tucídides, na sua obra intitulada A Guerra do Peloponeso. Nós não vamos entrar em detalhes sobre esse evento histórico, porque ele não é objeto desse vídeo, naturalmente. Mas ele diz que o grego opõe a abordagem do idealismo contra a do realismo diante do problema da guerra. Segundo ele, o idealismo é mais belicista do que o realismo, o que não seria nenhuma contradição para uma visão do mundo baseada na correlação de forças e no conflito, tendo ciência de que o conflito sempre existirá, mas que só se desemboca em uma guerra se não houver lucidez no modo de tratá-lo. Isso porque, na realidade, sempre é possível negociar, por exemplo, lotes de terra e fluxos de gás, mas valores e princípios, isso normalmente não se negocia. E pior, se acredita que as suas ideias são justas e superiores, é até normal querer expandir essas ideias para dentro da fronteira alheia. O fato de nós não conseguirmos conceber que outros povos vivam em sistemas não democráticos e que isso não seja o maior dos problemas desses povos é um sinal preocupante de cegueira ideológica causada pelo idealismo democrático. Logo, uma vez começada a guerra, como acabar com ela? Difícil certamente, abrir mão dos seus valores e compartilhar ideias uma vez que o confronto já foi instaurado. É por isso que o idealismo gera uma escalada que coloca todo mundo à beira da guerra total, ou numa escala muito menor, evidentemente, com os nervos à flor da pele. Já o realismo procura estabelecer a conciliação e evitar a humilhação do outro, assim evitando um sentimento de revanchismo no derrotado. Mas o que é que há de novo no terreno da guerra quente na Ucrânia? A Alemanha, os Estados Unidos e o Reino Unido disseram sim para o envio de carros de combate de longa distância à Ucrânia. Os Estados Unidos enviarão os carros Abrams, ainda sem data definida para chegar. A Alemanha, além de enviar os seus carros de combate Leopard 2, autoriza todos os países que possuem um Leopard 2 de fabricação alemã a enviar à Ucrânia também. E o Reino Unido enviará os Challengers 2. Não é, no entanto, por isso que a batalha agora vai ser vencida facilmente pela Ucrânia. Para dirigir e usar esses carros de combate, é preciso treinamento intensivo. Além do que, não se trata de tanques de combate que foram fabricados para agir em sincronia, tornando até a comunicação entre eles difícil. Sem falar das peças de reposição necessárias para cada um desses tanques, assim como a necessidade de pessoas que saibam repará-las em caso de desgaste ou mesmo de danos recebidos em combate. A Ucrânia, por sua vez, na figura do presidente Zelensky, já havia pedido aviões caças de combate F-16 dos Estados Unidos, entre outros armamentos de longo alcance, pedido negado pelo tio Sam por enquanto. O vice-presidente da Duma, parlamento russo, Piotr Tolstói, disse que não importa os armamentos que o Ocidente envie à Ucrânia, todos eles serão queimados. Moscou também indica, através da fala de outros representantes, que considera o envio de tanques de longo alcance por parte do Ocidente abre aspas, envolvimento direto no conflito. A história recente mostra, infelizmente, que os russos não têm o hábito de dar declarações sem conexão com a realidade. O major-general português Agostinho Costa disse na CNN Portugal que não tem certeza de que, abre aspas, ainda haverá Ucrânia, fecha aspas, na altura em que todas essas armas chegarão nas mãos do regime de Kiev. E ele explicou
que as armas não são essas armas que são enviadas neste momento para a Ucrânia, não são mais poderosas, por exemplo, que os tanques T-90 russos, dos quais Moscou dispõe de centenas. As chances de se chegar rapidamente a um acordo de paz diminuem, evidentemente, depois desses anúncios. O presidente Zelensky disse, inclusive, em entrevista à Sky News, que o presidente russo não é ninguém. Não vale a pena falar com ele, que duvida que ele esteja sequer vivo, que acredita, inclusive, que as imagens que vemos do Putin são montagens feitas por inteligência artificial. Quando se chega a tal nível de negação da realidade, regado ao fornecimento de armas e dinheiro do Ocidente, poderíamos nós ter algum otimismo referente ao fim desse conflito? O embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, afirmou que essas atitudes convencem ainda mais os russos de que a Alemanha e os seus aliados mais próximos não querem uma resolução diplomática da crise, mas sim a escalada militar. O problema é que essa afirmação do embaixador russo não é sem fundamento. Porque, voltando um pouco na história, rapidamente, em 2014, o presidente ucraniano eleito, Viktor Yanukovych, que mantinha um diálogo saudável e até um certo alinhamento com a Rússia, foi deposto por um golpe de Estado que colocou na presidência Petro Poroshenko. Este, alinhado com os Estados Unidos e próximo da União Europeia. Para saber a história mais detalhadamente, ver esse vídeo que nós fizemos a respeito, que está passando aqui. A partir desse golpe de Estado, houve reações dentro da Ucrânia contrárias aos golpistas, especialmente no leste da Ucrânia, onde se localiza a região do Donbass, que se autoproclamou independente do Estado ucraniano, e no sul também, na região da Crimeia, que logo em seguida foi anexada pelos russos depois de um referendo. A partir de então, o governo de Kiev proibiu a utilização da língua russa em solo ucraniano, especialmente porque no Donbass e na Crimeia a população fala normalmente e oficialmente o ucraniano e o russo, além de promover também o governo de Kiev uma ofensiva militar contra os separatistas do leste, que causou entre 14 e 16 mil mortos, números do próprio governo de Kiev. Os acordos de Minsk, que tinham como garantidores a Alemanha de Angela Merkel e a França de François Hollande, além da Rússia como observadora, foram firmados em 2014 e 2015 e tinham por objetivo cessar fogo entre Kiev e as regiões rebeldes, reintegrar essas regiões à Ucrânia, dando a elas um estatuto especial que permitia a utilização do russo como uma das línguas oficiais e o direito de veto dessa região em algumas decisões, como se caso a Ucrânia resolvesse tentar aderir à OTAN. É preciso saber que Moscou, quando invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, denunciou a falta de vontade política em implementar os acordos na prática, além do fato de que forças neonazistas integrariam a ofensiva contra o Donbass. Por que mencionar neste vídeo a denúncia de falta de vontade de implementar os acordos? Pois bem, porque Angela Merkel, primeira-ministra alemã na época dos acordos, disse em entrevista à revista Zeit, o Zeit, não sei, em junho de 2022, que o acordo de Minsk foi, abre aspas, uma tentativa de dar um tempo para a Ucrânia que usou para tornar-se mais forte, como se pode verificar hoje no campo de batalha. Isso coincide com o que dizia já há muito tempo o presidente ucraniano na ocasião dos acordos, Petro Poroshenko, quando confessou já em 2015 que os acordos de Minsk foram uma tática para dar tempo ao seu governo de se preparar para uma escalada militar, já que Moscou nunca engoliu a guerra contra a população do leste da Ucrânia, onde quem morreu majoritariamente foram ucranianos de cultura russa, mesmo que a Rússia não tivesse ainda intervindo militarmente.
A Rússia não tinha, até a véspera da invasão, reconhecido essas regiões como independentes da Ucrânia. E por quê? Podemos supor que Moscou esperava que elas pudessem ser reintegradas pela via do acordo. Para piorar a situação de desconfiança, o presidente francês à época, François Hollande, confirmou o que disse Angela Merkel quando, recentemente, deu entrevista a um jornal ucraniano e afirmou que, abre aspas, desde 2014 a Ucrânia se reforçou militarmente. O exército ucraniano de 2022 é completamente diferente daquele de 2014. Está melhor treinado e equipado, e essa oportunidade ao exército ucraniano foi alcançada graças aos acordos de Minsk. Isso levanta a dúvida do lado de Moscou de se os acordos de Minsk tinham realmente por objetivo alcançar a paz ou armar a Ucrânia até os dentes, porque tinham uma agenda de provocar a Rússia a tal ponto que ela reaja. Não seria a primeira vez na história que a Rússia é traída num tratado de relações internacionais. Basta mencionar o Pacto de Não Agressão Ribbentrop-Molotov com a Alemanha nazista, e o fim dessa história nós já conhecemos. A reação do lado russo não tardou. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, disse, abre aspas, o que Angela Merkel disse é o testemunho de alguém que afirmou diretamente que tudo o que foi feito em 2015 e 2014 tinha um objetivo: distrair o mundo dos problemas reais, ganhar tempo, entupir de armas o regime de Kiev e levar o assunto a um grande conflito. Para finalizar, o jornalista suíço Roger Koppel bateu forte nas autoridades alemãs ao dizer que, ao mesmo tempo em que a ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock, diz em alto e bom tom, abre aspas, estamos em guerras contra a Rússia, a outra parte do governo diz que a Alemanha não é parte do conflito, o que ele, o jornalista, qualificou de esquizofrenia política. Ele bateu ainda mais forte. Ele disse que o Ocidente é vítima da sua própria propaganda, que propaga um estado de histeria coletiva militar e joga um jogo de roleta russa com a sua própria população. Quanto ao Brasil, faz muito bem o presidente Lula ao manter a postura do ex-presidente Bolsonaro de distância do conflito. Seria um bom momento para entender também que, para os países desenvolvidos, o Brasil sequer faz parte do que se chama popularmente como Ocidente. E não tem nenhum problema nisso. A lição a tirar talvez fosse começar a chamar as coisas pelo nome e dizer que o Brasil não é um país emergente, porque ninguém passa 15 anos emergindo para em 4 anos se reafundar completamente. O Brasil é subdesenvolvido e, a partir dessa constatação, faz muito mais sentido trabalhar estrategicamente com os BRICS do que tentar entrar na OCDE.